e eu quero hoje abrir o Jornal Gente falando sobre o Enem. A prova foi realizada ontem. Dos 3.100.000 inscritos, 75% compareceram ao exame de maneira virtual ou presencial. Foi um índice de abstenção menor do que em outros anos e bem menor do que no ano passado, se bem que o ano passado não serve muito como base de comparação, porque estávamos ali no momento bem mais delicado da pandemia da Covid-19. O número de inscrições foi o menor dos últimos 16 anos. Em relação ao Enem do ano passado, por exemplo, houve uma queda de 40%. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, depois da realização da prova, disse o seguinte: essa história de que houve interferência do ministro, do presidente, no conteúdo, nas questões do Enem, foi uma grande bobagem. Não houve, repito, nenhuma interferência. E eu apontei quando estive na Comissão de Educação que a hora que a gente tivesse acesso às perguntas, nós poderíamos ver que aquilo que eu estava falando era a realidade. Nenhum tipo de interferência. Talvez, se tivesse nossa interferência, falam hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali. Pois é, e o conteúdo da prova do Enem, de fato, calou aqueles que achavam que a prova teria questões ali do coração do bolsonarismo, digamos assim, não é? Perguntando sobre temas que estão presentes nas redes sociais, por exemplo, de apoiadores do presidente da República. Não houve nada disso. Nada disso. Foi uma prova normal, regular, bem elaborada, segundo a maior parte dos professores e dos alunos que fizeram a prova. Foi uma prova de nível médio de dificuldade, bem elaborada, que tratou de temas da atualidade. Trouxe, por exemplo, na sua redação, a proposta de tema relacionada à invisibilidade de brasileiros e o registro civil. São 3 milhões hoje, se calcula, de brasileiros que não têm certidão de nascimento. Sem certidão de nascimento, você não consegue nem se inscrever, por exemplo, num programa social, você não consegue colocar o seu filho na escola, você não consegue nada, é como se você não existisse para a estrutura oficial do governo. Foi um belo tema para a redação escolhido pelos professores que fazem as questões do Enem. Outras questões também trouxeram, por exemplo, citações a músicas de compositores que estão muito longe de estarem ali no coração do bolsonarismo. Uma delas citou o Chico Buarque, a outra trouxe um trecho daquela música Admirável Gado Novo, não é? Que os nossos ouvintes sabem que alguns usam para se referir aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Achei até que ali houve uma pontinha ali de ironia, sabe-se lá de que forma isso aconteceu. A questão é, o Enem foi bem realizado, a prova foi técnica, não houve grandes problemas na implementação e na aplicação da prova e a turbulência que houve antes do Enem não se materializou na prova. E aí é página virada. Eu acho que o que fica do Enem, primeiro, é a gente ter cuidado com o barulho, porque o barulho tumultua e uma prova tão importante como o Enem não pode sofrer esse tipo de tumulto porque atrapalha o desempenho desses mais de 3 milhões de brasileiros que estão colocando ali quase que um tudo ou nada nessa prova, porque ela é o que de fato vai definir para onde eles seguirão nas suas vidas de estudo e nas suas vidas profissionais. E a segunda coisa é o fato de não ter havido na prova, e o presidente Jair Bolsonaro tumultuou também, não é? Tumultuou dizendo que a prova teria a cara do governo. Ele falou aquilo para falar mais uma vez para o coração do eleitorado dele. Não se concretizou, não teve nada disso. Meu Deus do céu. Bem, o que fica mais aqui claro é que, passada agora a realização do Enem, com a segunda prova no domingo, o Ministério da Educação tem que voltar aos seus esforços para entender por que houve uma queda tão grande no número de inscritos. Isso sim preocupa muito, porque isso sinaliza que brasileiros estão deixando de ter a expectativa de estudo e se conformando com uma barreira colocada antes na sua vida profissional. E não precisa ser dessa forma.